Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por mais uma vez me acompanhar, muito obrigado por já estar aí do outro lado. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia. Saber que você nos acompanha novamente é motivo de muita alegria para cada um de nós. Nós ficamos gratos a Deus por saber que você é uma das pessoas que diariamente acessa esse canal. Ou você que talvez chegou aqui por acaso hoje, seja bem-vindo. Nós estamos aqui todos os dias, 6 horas da manhã, com estudos bíblicos. Compartilho com você o meu momento devocional. A gente está estudando Atos dos Apóstolos, observando versículo por versículo em um estudo bem detalhado, bem cuidadoso, tirando lições para as nossas vidas e aprendendo da Palavra de Deus. E eu quero agora te convidar a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Hoje, dentro do nosso estudo, no capítulo 17 de Atos, nós vamos para o versículo 3, quando Paulo chega aqui em Tessalônica. Ele vai para a sinagoga dos judeus e está ali aos sábados. Paulo fica 3 sábados lá ensinando, e o verso 3 nos diz assim: expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Interessante observar a mensagem que Paulo está pregando ali. Paulo não mudou a mensagem. Paulo continua na mesma mensagem. A pregação paulina em Tessalônica, ela foi totalmente cristocêntrica. Como a pregação que nós vemos estudando em Atos, desde Pedro, não é? Naquela pregação lá do Pentecostes e as demais, sempre nós falamos de uma pregação cristocêntrica. E essa precisa ser a nossa mensagem. Cristo precisa ser o centro da nossa pregação, da nossa mensagem. Lamentavelmente, isso não tem sido regra nos dias de hoje. Não existem muitos lugares, muitas pessoas que estão pregando tudo menos Cristo, não é? Pregam curas, pregam emoções, pregam prosperidade. Outros grupos colocam outros homens e outras mulheres no meio da pregação, não é? Como homens e mulheres que foram especiais e receberam revelações, e Cristo vai ficando de lado. A nossa pregação, ela precisa ser totalmente cristocêntrica, e foi esta pregação que Paulo leva até Tessalônica. Paulo falou sobre a morte e a ressurreição de Jesus e o Cristo, não é? Que constituem, na verdade, o âmago da mensagem cristã. Cristo morreu pelos nossos pecados. 1 Coríntios 15, 3. Ressuscitou para nossa justificação, Romanos 4 e 25. E a mensagem pregada por Paulo na sinagoga de Tessalônica tornou-se a essência da mensagem apostólica. Como eu disse, a mesma que Pedro pregou em Atos 2 e 22. O próprio Paulo, lá em Atos 13 também, resumiu posteriormente essa mensagem. Marshall, comentando esse fato, ele diz: visto que Paulo faz essencialmente as mesmas declarações acerca do Messias em 1 Coríntios 15, versículos de 3 a 8, passagem esta que se baseia na tradição cristã primitiva, fica claro que não estava publicando uma linha de pensamento inventada por ele, mas simplesmente repetia aquilo que era ensinamento cristão costumamente aceito. A mensagem do Evangelho, a mensagem que Paulo pregava, era a mensagem. Paulo não estava inventando. Paulo repetiu essa mensagem. Em outras ocasiões, em outras cidades, Pedro havia falado. Irmãos, não temos o que inventar, não precisa ficar inventando. Eu acredito que o grande problema hoje, no meio cristão, é porque as pessoas acham que precisam ficar inventando uma mensagem nova para atrair as pessoas e ficam criando um monte de baboseira, com perdão da palavra. A gente assiste certas mensagens, e eu disse até no estudo anterior, que eu não gosto de ficar vendo essas coisas, porque é tanto veneno misturado aí. Eu evito ao máximo ver certas mensagens de algumas pessoas
Mas tem hora que aparece na rede social, né? Você acaba assistindo um ou outro comentário e você vê cada absurdo, cada bobagem. Mas por que isso? Porque as pessoas acham que precisa inventar uma coisa nova. As pessoas acham que precisa de uma mensagem nova para atrair as pessoas. Não, o que vai atrair as pessoas, o que deve atrair as pessoas a Cristo é a mensagem do Cristo, que foi encarnado, veio a este mundo, morreu naquela cruz por nós, pagando o preço, foi sepultado e ressuscitou. Essa é a mensagem. Foi essa mensagem que funcionou durante todos os anos do cristianismo. E se a pessoa não vem a Cristo por essa mensagem, ela não está vindo de fato a Cristo, ela está vindo interessada em ficar rico, em receber uma cura, está vindo por outra razão. Mas não pelo Cristo que pagou o preço do nosso pecado. Essa é a mensagem que precisa ser anunciada. Essa é a mensagem da cruz. Não há evangelho onde a cruz de Cristo é banida. Não há cristianismo onde a morte de Cristo naquela cruz é relegada a segundo plano. Não há remissão de pecados sem derramamento do sangue do Cordeiro de Deus. Da mesma forma, sem a ressurreição de Cristo, o sacrifício dele seria em vão, não teria eficácia nenhuma. Porque nós sabemos que a ressurreição de Cristo é o estandarte da vitória, é a consumação triunfante de toda a obra redentora realizada por Cristo Jesus. E foi essa mensagem que Paulo pregou, foi essa mensagem que a igreja prega durante muitos anos, essa mensagem que nós anunciamos. É crer na obra realizada por Cristo Jesus naquela cruz. Frank Stagg, ele destaca que era bem fácil para os judeus, sob opressão estrangeira, aceitar o quadro de um Messias sofredor. Eles estavam sendo oprimidos naquela fase. E eles esperavam um Messias que viesse acabar de uma vez com o sofrimento do povo. Eles esperavam um Cristo que viesse reinar em triunfo. Agora, quando eles ouvem a mensagem de um Cristo que veio, sofreu, mas que foi a uma cruz e morreu naquela cruz, para eles era um escândalo. Agora, o fato de Jesus ter ressuscitado, entenda bem, Paulo fala da cruz e os judeus olharam a cruz e sabiam da história da cruz. E aquilo foi um escândalo para eles. Mas o fato de Paulo trazer uma mensagem do Cristo ressurreto levou os judeus a examinar as Escrituras para dar uma olhada. E Atos 17:2 fala isso. Porque saber do Cristo vivo triunfante era uma boa expectativa e é a base da nossa fé. Tem um comentarista que ele sintetizou a pregação de Paulo em alguns pontos. Eu achei maravilhoso e eu quero compartilhar encerrando o nosso estudo de hoje. Ele disse, primeira parte, ele dividiu em 7 pontos a pregação de Paulo em Tessalônica. Primeiro, o lugar. Paulo pregou na sinagoga, onde reuniam judeus, prosélitos e interessados no aprendizado da palavra de Deus. Depois ele fala do tempo. Paulo pregou aos sábados, ou seja, no dia em que as pessoas reuniam nas sinagogas, por serem judeus, para estudarem a palavra. O livro-texto que Paulo usou, as Escrituras. Ele não buscou na tradução rabínica ou qualquer outra fonte, ele pregou a palavra. A tese que Paulo pregou, ele proclamou Jesus de Nazaré, que era o Messias, que tinha sido prometido aos seus pais. O método, Paulo não chegou com coisa mirabolante, mas Paulo chegou ali unicamente apelando para o entendimento dos seus ouvintes, à medida que foi explicando as Escrituras. A prova da mensagem, Paulo mostrou que era necessário que o Messias sofresse, ressuscitasse dentre os mortos, mencionando o que já foi dito aqui em Atos 2, Atos 3, Atos 17 e lá em Lucas 24 e 44. E qual foi o efeito desta mensagem? Alguns judeus se converteram, assim como grande multidão de gregos prosélitos, além de várias mulheres. Uma mensagem fundamentada, uma mensagem baseada na palavra de Deus como Cristo, seu centro, né? Sendo cristocêntrica. Ela surgiu efeitos. Que nós possamos entender que só Cristo é digno de toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração. Só diante dele nós nos prostramos, só o nome dele deve ser o centro de toda a nossa adoração, do nosso culto, do nosso louvor. Felizmente hoje se mistura muito, não é? Felizmente hoje se fala muitas outras coisas e outras pessoas e outros homens.
E eu estou falando no meio cristão. Você vê muita. Ah, mas fulano teve uma revelação especial. Fulano foi uma profetisa, ou um profeta, ou alguém importante, ou foi um santo, ou canonizado, enfim, tantas outras pessoas que querem usurpar o lugar de Cristo. A gente precisa estar atento a isso, para não sermos enganados, deturparmos a mensagem e fugirmos do centro, que é anunciar Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou por cada um de nós. Que Deus te abençoe. Obrigado por me acompanhar.